Colega ginecologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Reprodução Humana. E se você é novo ou nova aqui no canal, já dá um like aí pra gente, né? Compartilhe esse conteúdo com algum colega aí que possa se interessar pelo assunto. Se inscreva no canal para seguir, né? Ativa o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, quando a gente tiver ao vivo também, né? Que de vez em quando a gente vai estar ao vivo aí com algum assunto, algum outro colega falando, né? E se você é ginecologista, ou médico generalista, ou estudante de medicina, ou residente em ginecologia obstetrícia, sejam todos muito bem-vindos aí. E assim, o importante é a gente saber que baixa reserva, se você pega uma paciente com baixa reserva, né, o que a gente deve fazer? Eu avaliei chegou aquela paciente de 30 anos e ela está com baixa reserva e ela não tem uma queixa de infertilidade, ela não está tentando engravidar e ela tem uma baixa reserva. Necessariamente ela não vai ter dificuldade para engravidar porque ela tem baixa reserva. Tá? Mas o que acontece? Se ela postergar muito isso, pode ser que ela venha a sofrer muito mais por ela já estar com uma baixa reserva. Então a gente precisa aconselhá-la, né? Aconselhá-la a pensar ou em adiantar, né, os projetos aí da maternidade, ou de repente tomar alguma atitude aí para poder postergar com mais tranquilidade. Uma delas é um congelamento de óvulos, por exemplo, né? E aí o congelamento de óvulos, ou você encaminha, né, para uma clínica de reprodução humana, ou você aprende, às vezes, a fazer a parte clínica no seu consultório, fazer uma parceria com clínicas de reprodução humana, para poder também oferecer esse tipo de solução para o paciente. Não existe nenhuma medicação mágica, nada que vá fazer com que ela eleve a quantidade de óvulos ou que ela consiga manter para o resto da vida essa quantidade de óvulos. Isso é imprevisível, né? É óbvio que se ela mantiver bons hábitos de vida, né, se ela evitar cigarro, drogas, álcool, tiver horas de sono adequadas, enfim, bons hábitos de vida, ela talvez consiga prolongar mais aí a longevidade desses ovos. Mas, como eu falei lá no começo, esse consumo aí dos ovos, de 800 a 1000 óvulos por mês, a gente não consegue evitar. Está na natureza humana, isso vai acontecer independente do que ela faça. Então, ela precisa ser avisada, né, que ou ela adianta a maternidade ou ela pensa uma maneira aí de postergar. Muitas mulheres hoje têm optado por fazer congelamento de óvulos, né, para poder postergar a maternidade, porque não tem condições realmente naquele momento. Né? Ela está fazendo um concurso para juíza, precisa estudar 12 horas por dia. Enfim, tem N situações, vai viajar para fazer um doutorado. N situações fazem com que a mulher realmente não possa engravidar naquele momento. Então ela posterga, ela coloca um método contraceptivo, posterga e vai. E ela vai te agradecer para o resto da vida de você ter alertado ela, porque isso não é de conhecimento público. Né? A maioria das mulheres não sabem que existe esse consumo, essa redução da reserva de óvulos. Né? Por isso que essa informação é muito importante. Então o simples fato de se preocupar com isso, de explicar, vai elevar muito a tua autoridade frente a essa paciente. Tá? E como que eu faço? Né? Então você deve estar se perguntando como que eu faço. Eu avalio a reserva ovariana em todos os pacientes com infertilidade. Né? Isso é óbvio, por quê? Porque quando eu tenho um paciente com infertilidade, eu preciso saber também quanto tempo eu tenho para tratá-la, né? Se de repente eu posso lançar a mão, se for possível, de um tratamento que exija mais tempo, tratamento cirúrgico, por exemplo, ou até para o marido, alguma coisa que possa esperar mais, ou não, essa paciente está com a reserva baixa, a gente já precisa partir para um tratamento mais efetivo, que dure menos tempo, né? Então, é importante. Em todas as pacientes com mais de 30 anos, eu peço. Então, chegou lá a paciente fazer um preventivo, mas tem mais de 30 anos, nunca fez avaliação, eu pergunto, você pretende ter filhos? Ah, eu pretendo. Então, se você pretende ter filhos, eu vou te orientar isso e aquilo que eu falei a respeito da reserva de óvulos. Eu conto toda aquela historinha que eu mostrei aqui na aula, tem inclusive esses slides para mostrar para os pacientes, e convenço elas de fazer uma avaliação. E não é raro a gente ter surpresas aí com relação à reserva de óvulos, tá? Não é raro. Todos os pacientes antes de iniciar ciclos de alta complexidade, né? Então, além daquelas que têm infertilidade, naquelas pacientes que vão iniciar aí um tratamento de fertilização in vitro, de congelamento de ovos, obviamente, eu vou pedir para adequar aí o meu protocolo de estimulação para essas pacientes, tá?
todas as pacientes antes de iniciar ciclo de congelamento de óvulos, né? E pacientes com indicação de cirurgia, né? Como eu falei, se a paciente, por exemplo, tem uma endometriose, tem um endometrioma, o endometrioma afeta bastante, né, a reserva de óvulos. Então, alguma cirurgia que potencialmente tenha que se abordar o ovário, né, como é o caso do endometrioma, que tem algumas aderências periovarianas que vai ter que ser abordado aí a região periovariana. É importante a gente ter essa avaliação da reserva para entender se, de repente, antes desse procedimento, a gente já parte aí para uma fertilização in vitro, deixa embriões congelados, né? Orienta essa paciente, né? Não é raro o paciente chegar para mim e falar, poxa, se tivesse me falado antes, se eu soubesse disso antes, né? Então, de repente, você pode ser essa pessoa que vai dar essa informação, né? Que vai orientar essa paciente, vai tirar ela da ignorância com relação a isso, né? E vai ajudá-la a programar melhor aí a maternidade para o futuro. Compartilhe com alguém que possa, de repente, se beneficiar desse vídeo, um colega, estudante de medicina, um residente em ginecologia obstetrícia, enfim, qualquer um da área médica aí que possa querer se beneficiar desse assunto. Lembrando que é um vídeo específico aí para médicos, então talvez quem não seja médico não consiga, né, acompanhar muito o raciocínio, mas todos são muito bem-vindos aí no conteúdo. Então agradeço aí a audiência de vocês, muito obrigado por tudo.